Meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta para o nosso segundo vídeo sobre a introdução ao Pentateuco. Nós falávamos da última vez que a história que a Bíblia conta é diferente da história que realmente aconteceu. Porque alguém contou. Sempre que alguém conta, sai diferente, né? Tem a interpretação da pessoa, o modo como a pessoa está vendo aquele fato. Então, o que a Bíblia conta é diferente do que aconteceu. Certamente, né? Não é tão diferente, mas é a interpretação, né? Então, hoje, nós somos mais críticos em relação a isso. Em relação a tudo que é contado pra gente, né? A gente é mais crítico. Não vai aceitando assim tudo, engolindo tudo, né? De forma passiva. A gente é mais crítico, né? Então a pergunta que surge é essa: será que tudo que está na Bíblia aconteceu de verdade? É uma pergunta que bate na cabeça da gente, né? Em relação aos relatos da Bíblia, há uma grande distância entre os acontecimentos e o que foi escrito sobre esses acontecimentos. Há uma distância enorme. O Pentateuco, por exemplo, né, conta histórias de 1.200 anos antes de Jesus, 1.800 anos antes de Jesus, como Abraão, 1.200 Moisés. Ele conta no prazo de 400 anos, do ano 800 ao ano 400, é que foi escrito o Pentateuco, no prazo de 400 anos. Depois que alguém juntou tudo, né? Foi escrito aos poucos, né? Então as narrativas bíblicas não são notícias de jornal, não são programa de auditório de televisão, mas são narrativas existenciais sobre os acontecimentos que são contados. Esse é que é o sentido das narrativas da Bíblia. Essas narrativas querem mais formar a pessoa do que informar, porque o jornal informa a gente, a informação. Não dá formação, dá informação. A Bíblia não, ela quer dar formação, muito mais do que informação. Então a Bíblia quer formar mais do que informar. E o significado do fato é mais importante do que o conteúdo do fato. Então o sentido daquilo que está sendo narrado é mais importante do que o conteúdo. Às vezes o conteúdo não tem nada a ver, mas ele tem um sentido, o conteúdo a gente não se preocupa com ele, mas tem um sentido profundo. Então o importante é o sentido da narrativa, né? Do fato, muito mais do que o conteúdo do fato. Por exemplo, a história da baleia com Jonas, né? A baleia engoliu Jonas. Esse é o fato, né? Nós não nos preocupamos com esse fato, porque como é que uma baleia vai engolir um homem e ele ficar vivo da barriga dela e rezar lá dentro, né? Fazer oração dentro da barriga da baleia, né? É claro que isso não tem o fato não é o histórico, mas tem um sentido profundo. Há o sentido, sim. Então, quando você for ler a Bíblia, não pergunte assim: isso aconteceu de verdade? Nunca pergunte isso. Pergunte assim: por que eles escreveram esse texto? Por quê? Qual o sentido? É que é a pergunta correta. O escritor sagrado, ele não estava vendo e fazendo anotações sobre os fatos que estava narrando. Aí vem uma pessoa, Deus está criando o mundo, tem uma pessoa olhando, uma testemunha, e está escrevendo o que Deus fez. Né? Outra hora está acontecendo alguma coisa com Moisés, alguém está vendo lá e escrevendo, né? O fato que está acontecido. Ora, não foi assim. Por isso que não é possível provar tudo que a Bíblia fala com documentos. Hoje. Não tem documento. Não tem testemunha. Está vendo como é que não é fácil estudar a Bíblia? Não adianta você ficar com raiva de mim porque eu estou falando isso, eu estou tirando sua fé. Não adianta ficar com raiva, porque isso não muda nada, entendeu? Não muda o negócio. Agora, se você quiser ser fecundado pelo que nós estamos falando, quer dizer, você vai aprendendo aos poucos o que está acontecendo, aí sim, nós vamos caminhar juntos. Então, tenha essa coragem de caminhar conosco. Para de me xingar, brigar comigo, isso não adianta nada. Isso não vai me afetar em nada, entendeu? Agora, vai afetar a sua cabeça. Você vai deixar de me acompanhar. Então não deixe de me acompanhar. Olha para você ver. O que significa verossímil? O que significa verdadeiro? Verossímil é diferente de verdadeiro. Verdadeiro é aquilo factual. Quer dizer, eu posso provar cientificamente o que eu estou falando. Isso é o verdadeiro. Verossímil é aquilo que é semelhante ao mundo verdadeiro. É, como diz o dicionário, é razoável, é plausível. Por exemplo, a novela. A novela não é verdadeira, é verossímil. Porque os fatos que estão na novela
acontece na vida real, mas aqueles fatos daquela novela são verossímeis. Você não pode chegar perto do ator lá, ou da atriz, a atriz é má, o autor é mau, né? No papel dele na novela, aí na rua você chega e bate nele, e briga com ele. Mas não é, esse é o papel dele, é um personagem. A novela é verossímil, mas não é verdadeira. Então a Bíblia, na maioria dos seus escritos, ela é verossímil, mas não é verdadeira porque não tem como provar factualmente, cientificamente, né? Isso não significa que o conteúdo da Bíblia não seja verdadeiro ou real, mas verdadeiro no sentido diferente, não verdadeiro cientificamente, né? Uma verdade de fé, não uma verdade de ciência, né? A verdade de fé você compreende, aceita, acolhe. Agora a verdade científica você explica, tem que explicar. A Bíblia, não é que ela não seja verdadeira ou real, mas o modo como o cara escreveu, né? O modo de os escritores sagrados escreverem é que se aproxima mais do romance do que do jornal. O escrito bíblico se aproxima mais do romance do que da história, por exemplo, do livro de história. É óbvio, né? Então as narrativas históricas de hoje são diferentes das narrativas bíblicas. As narrativas históricas modernas se baseiam em documentos, testemunho de pessoas. Já os documentos bíblicos, não tem, às vezes não tem testemunha. É só a visão do cara que escreveu, né? Os documentos, quais documentos que podem provar um acontecimento histórico? O documento pode ser um escrito, pode ser a existência de um palácio, a existência de uma casa, um túmulo, que tem inscrições, né, antigas, uma flecha, uma moeda que tem número, que tem a feição da pessoa, uma pedra, tem alguma coisa escrita nela. Esses são os documentos que podem provar que um acontecimento é histórico. Já as testemunhas têm que ter presenciado o acontecimento, né? Um acontecimento particular só acessível a alguém na sua casa, não é algo histórico. Aconteceu uma coisa na sua casa com você, é um caso particular, não é histórico, né? Muitas narrativas bíblicas não atendem a esses requisitos de ter documento que prove e ter testemunha para dizer que são históricos. Não tem. Muitas narrativas bíblicas não têm esse documento que prova e nem essa pessoa que viu. Então, muitos acontecimentos bíblicos não tiveram nenhuma testemunha direta. Nenhuma. O Pentateuco é como se fosse a Constituição de Israel como um povo, né? A Constituição, como nós temos Constituição no Brasil, né? Federativa, nós temos a Constituição do povo de Israel, que é o Pentateuco. No sentido genealógico, porque todos se consideram como descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Todo mundo. Todos os israelitas judeus se consideram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Então, o Pentateuco é uma constituição genealógica, a genealogia, né, as gerações do povo de Israel. No sentido histórico, o Pentateuco fala do Êxodo, né? Os seus antepassados foram escravos no Egito. Então, a experiência do Êxodo, contada no Pentateuco, é uma experiência histórica, né? O modo de contar que é diferente, né? Aconteceu realmente o êxodo, a escravidão no Egito, mas é um modo de contar que é diferente na Bíblia. O Pentateuco também é uma constituição jurídica, porque tem as leis que Moisés deu para o povo, os 10 mandamentos, né? Lá no Sinai. Aliança antes de entrar em Canaã, feita lá em Moabe, isso está em Deuteronômio capítulo 28. Então, o Pentateuco tem também um sentido jurídico. Ele traz as leis. Isso está no Êxodo, principalmente, Levítico, o final do Êxodo, o Levítico inteiro e o começo do livro dos Números. E o livro todo do Deuteronômio. Esses textos trazem as leis para o povo de Israel. Então o Pentateuco é um conjunto de documentos e coleções de leis desde a criação do mundo até a morte de Moisés, lá no Deuteronômio, no final do Deuteronômio. São documentos, na verdade, assim, sem muita unidade. São arquivos, né? Não tem muita unidade, assim, um atrás do outro certinho, arrumadinho. Não tem muita unidade, né? Quando a gente olha o Pentateuco, os judeus chamam o Pentateuco de Torá, né? Ou falam simplesmente lei, a lei é o Pentateuco. Quando a gente olha o Pentateuco, esses primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a gente percebe que eles são homogêneos,
têm uma certa unidade na sua apresentação, mas eles não são tão unos, né? Não tem tanta unidade. Na verdade, o Pentateuco não é história como nós entendemos hoje. O Pentateuco é a fé da pessoa, do povo de Israel, vivido na história, ao longo da história. Isso aqui é o Pentateuco, né? Não é um livro histórico, mas é a compreensão da fé narrada em escritos. As narrativas do Pentateuco foram vividas desde o início da caminhada de fé do povo de Deus, do povo de Israel, lá ao sair do Egito. Então, esse que é o sentido da narrativa do Pentateuco. No entanto, as primeiras narrativas só foram escritas a partir do século X a.C. Então, no século X, mais ou menos 900 a.C., as narrativas começaram a ser escritas. E já eram vividas há quanto tempo, né? Mais de 900 anos, né? Tradição oral. Então, durante 900 anos, as gerações foram contando de pai para filho, de forma oral, de boca em boca, sem nada escrito. O que Israel começou a fazer no século X a.C. que o levou a escrever o Pentateuco? Ele começou a ler e a compreender o seu presente à luz do seu passado. Ele começou a perceber o tanto que era importante compreender o passado para entender o presente que ele estava vivendo. Então, no século X, estava vivendo aquela situação. Então, ele começou a escrever lá desde o começo do mundo, né, para poder iluminar o seu presente, percebendo que a mão poderosa de Deus dirigindo o seu povo. A mão de Deus é a destra de Deus, né? A mão direita de Deus é a destra de Deus. O texto bíblico, então, não é uma reportagem de jornal e nem uma narrativa histórica, como nós entendemos hoje. Guarde isso na cabeça, certo? Senão você não vai entender os textos do Pentateuco. Por hoje é só. Não se esqueça de ir lá no nosso canal e se inscrever e ver os vídeos, acionar o sininho, dar o seu like e compartilhar com seus amigos. Um abraço, fiquem todos com Deus.